Beleza, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Python. A gente vai ver alguns aspectos básicos, ainda serão questões simples, mas a gente está formando aqui uma base importante. Nessa aula você já vai ter conceitos importantes para aulas, digamos, mais avançadas, quando a gente entrar nas estruturas da linguagem propriamente ditas, tá? Então a gente vai começar aqui entendendo como funciona um comando em Python. Então eu posso chamar de comando ou posso chamar de função. No nosso exemplo aí, eu estou usando aqui uma função a rigor. A gente deve chamar isso aqui tecnicamente de função, né? Mas eu posso chamar dentro do jargão do dia a dia de comando. Então, eu tenho um comando da minha linguagem, né? Uma função ou um método, se a gente está falando em linguagens orientadas a objetos, tudo isso seria sinônimo no meu jargão, né? Comando, função, né? E método. Qual a diferença? Quando a gente está falando em comando, geralmente eu estou falando de algo no sistema operacional, né? Estou dando comando no sistema operacional. Mas como no Python tem um interpretador, posso dizer que eu estou colocando comandos para aquele interpretador. Eu também tenho funções. Então, quando eu falo em linguagem de programação, um código empacotado, né, modularizado, isso é feito por meio de funções. A gente vai aprender a criar funções aqui no Python. De maneira mais didática, a gente divide, na verdade, em dois grandes tipos esses módulos. A gente pode dividir em procedimento ou em funções propriamente dito. Qual é a diferença entre uma função e um procedimento? A diferença é que a função ela retorna um valor. Uma função ela retorna um valor. E um procedimento ele não devolve um valor. Como assim, professor? Imagine que você vai calcular a soma de dois números. Se você pega esses dois números, soma e devolve o resultado como sendo a soma, você tem uma função, dentro do que a gente chama de programação. E um procedimento não, ele não devolve nada. Por exemplo, você pode ter um procedimento que vai apagar um conjunto de arquivos no seu disco. Então, ele vai lá, apaga os discos e pronto, não devolve nada. Dentro aqui do Python, a gente vai chamar tudo de função. Existem outras linguagens que fazem, inclusive, essa diferenciação, né? Vão ter palavras reservadas específicas para você saber que aquilo ali é uma função ou se é um procedimento. Aqui em Python é bem mais simples, porque tudo para a gente será uma função, beleza? Então a gente já tem algumas funções prontas que fazem parte da linguagem, fazem parte da biblioteca padrão da linguagem, né? A gente vai chamar até isso de funções built-in, ou seja, que já vem com a própria linguagem. E um exemplo é o printf. Ele é muito, perdão, o print, né? Ele é muito utilizado, por quê? Porque ele vai ser usado para imprimir mensagens na tela. Então, todo o resultado, após eu fazer os meus cálculos em Python, eu quero mostrar isso para o usuário, eu vou usar o comando print. Então, é muito comum que nas provas, em questões com código, em algum momento, você se depare aí com a funçãozinha print. O que ela faz, pessoal? Ela imprime, né, aquele conteúdo. Nesse caso aqui, note que eu estou imprimindo a mensagem Hello World, tá? Então, Olá Mundo. Esse geralmente é o primeiro programa que a gente faz, né? A gente chama de programa Olá Mundo. Então, em toda linguagem de programação, quando você está aprendendo a programar, o seu primeiro desafio é imprimir a mensagem na tela Olá Mundo, tá? Note o seguinte, que a mensagem aqui, ela pode estar entre aspas duplas ou entre aspas simples. Qual é a diferença? Nenhuma, tá? Você pode usar aspas duplas ou aspas simples. Tanto faz aqui no Python. Ele te dá as duas possibilidades. E o que significa eu ter aí um nome, um conjunto de caracteres entre aspas duplas ou entre aspas simples? Isso significa que você formou o que a gente chama de string. Então, guarde muito bem aí esse termo técnico. Então, string é um conjunto de caracteres. Como é que eu crio uma string em Python? Colocando entre aspas duplas ou entre aspas simples, tá? Vamos ver aqui no interpretador, né, um pouquinho disso aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês, né, a minha tela já aqui dentro do Python, né? Então, aqui dentro do Python, pessoal, eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, olá. Ele acabou de criar uma string. Note o seguinte, que no Python, quando eu crio a string entre aspas duplas,
ele gera na saída sempre um string com aspas simples. Mas tanto faz, se eu fizesse aqui, ó, com aspas simples aqui, olá, ele me retornaria a mesma string. E eu posso armazenar essas strings em variáveis, tá? Como é que eu crio uma variável? Simplesmente eu dou um nome. Por exemplo, vou criar uma variável chamada nome de pessoa. E dentro desse nome de pessoa, eu vou guardar o valor aqui, ó, João. Então, toda vez que eu chamar essa variável aqui, ó, nome de pessoa, ele vai mostrar na tela o nome João, tá? Então, aqui só é esse primeiro conceito para você entender o que é um string. E se eu quiser mostrar a string na tela, eu posso passar aqui para o print a minha string, por exemplo, né, Maria, né? Maria. Então, ele vai imprimir na tela Maria. Ou eu posso passar para o print a minha variável. Qual é a variável? Nome de pessoa, que eu criei ali, ó. Nome de pessoa. Ora, o que é que tem dentro de nome de pessoa? Tem João. Então, quando eu der um Enter aqui, o que é que ele vai me mostrar? João. Agora, se nome de pessoa eu atribuir uma outra coisa, né? Vou colocar agora nome de pessoa vai ser José. Pronto. Então, agora, pessoal, quando eu der aqui nome de pessoa, ele já me mostra ali José. Ou então, se eu der um print, né? E aqui nome de pessoa, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar o valor José. Ah, professor, mas por que eu uso o print se só colocando o nome da variável já aparece ali o valor da variável? Isso acontece porque a gente está num interpretador aqui interativo. Então, dentro do interpretador, quando eu coloco o nome da variável aqui, né, eu não criei a variável x, né, eu criei a variável x com valor 2. Toda hora que eu coloco aqui o nome da variável do Enter, ele mostra o conteúdo. Mas se fosse um programa rodando, né, ele não mostraria esse conteúdo, a não ser que tivesse um comando print. Então, quando o programa estiver rodando, né, interagindo com o usuário, você vai precisar de um print para que isso apareça efetivamente aqui na tela. Mas aqui no interpretador, basta você chamar a variável que ele mostra o valor da tela. Beleza? Então, vamos avançar. Aprendemos aí como mostrar uma mensagem na tela utilizando o comando print e, além disso, aprendemos um conceito importantíssimo que é o conceito de string. O que é um string, professor? Um string é um conjunto de caracteres. Em Python, esse conjunto de caracteres pode vir entre aspas duplas ou entre aspas simples. Tanto faz, as duas formas são corretas. Beleza. Outro conceito importantíssimo aqui em Python, que a gente já comentou isso na nossa primeira aula, é o conceito de indentação. O que é que significa isso? É a forma como eu vou organizar o meu código. É a forma como eu vou organizar o meu código. Então, indentar é organizar o código utilizando espaços. Organizar o código utilizando espaços. A vantagem da indentação é aumentar a legibilidade do meu código. O meu código se torna mais legível, mais fácil de entender. Então, repare, aqui em cima ó, eu trouxe um exemplo de um código em HTML, não é nem em Python, mas para ilustrar a indentação. Então, veja que aqui eu tenho uma tag chamada HTML, fechando com essa outra tag HTML, uma tag chamada head, fechando com a correspondente, e embaixo, né, de cada uma dessas tags, tem as tags que estão dentro dessa hierarquia e elas estão também com espaços, né? Então, veja aqui, essa tag head, como ela faz parte desse outro escopo maior de HTML, ela está mais à direita. Essa tag title aqui, como ela faz parte da tag head, ela também está mais à direita. Então, vou usando esses deslocamentos para saber o que um determinado conjunto de comandos, né, com que ele está relacionado naquela sua hierarquia. Eu precisava fazer isso aqui, por exemplo, em HTML? Não, poderia escrever tudo numa linha só que fica difícil o entendimento. Então, a principal função da indentação é aumentar a legibilidade, você entender melhor o seu código. A maioria esmagadora das linguagens não obriga a indentação. Então, a indentação é uma boa prática. Os programadores fazem isso no seu código, tá? Mas se eles não fizerem esses recursos, o compilador ou o interpretador não irá gerar erro. Agora, presta atenção. No Python,
a indentação é obrigatória. Ela faz parte da própria sintaxe do Python. Então, se você não fizer os recuos adequados, vai gerar erro. O seu código não vai compilar. Então, veja aqui um exemplo. Nesse primeiro exemplo, você ainda não precisa entender as estruturas de decisão, mas a gente tem uma estrutura de decisão aqui do tipo if. O que é que ela está dizendo? Se 5 for maior do que 1, toda vez que tiver esses dois pontos aqui, pessoal, você pode entender como um então. Né? Guarda já esse bizu aí, ó. Então, se 5 for maior do que 1, então, né? Ou então faça. O que eu quero que você faça, né? Se 5 for maior do que 1, então imprima na tela 5 é maior do que 2. Então, vou imprimir essa mensagem. Note que eu tenho esse comando if, e para que esse print, né, fique associado a esse if aqui, ele foi deslocado. Então, tem um espaço em branco aqui. Você pode colocar quantos você quiser, tá? Mas eu tenho que ter pelo menos um espaço em branco. Então, esse primeiro código, ele vai funcionar, tá certo? Ele vai rodar. Então, isso aqui é usando uma condição do modo correto. Agora, nesse outro exemplo, ó, veja que o print ficou logo aqui, ó, logo abaixo do if, na mesma coluna aqui. Não houve um espaço, não houve um espaçamento aqui. Nesse caso, o interpretador Python vai dar um erro. Então, eu tenho que ter um recuo para indicar que aquele comando print faz parte daquele if lá. Por que isso é necessário? Porque em outras linguagens, você tem uma maneira de marcar que um conjunto de comandos faz parte, por exemplo, de um determinado if. Por exemplo, em C, você vai usar abrir uma chave e fechar uma chave. Então, tudo que tiver aqui, não importa se há recuo ou não, se há essa organização ou não, você sabe que isso está atrelado a um if. Ou seja, se aquele if for verdadeira, aquela condição for verdadeira, todos esses comandos serão executados. E esse conjunto de comandos é o que a gente chama, inclusive, de bloco, né? Bloco de código, bloco de comandos. A gente vai repetir, vai falar um pouquinho isso mais na frente também, tá? Mas aqui no Python, pessoal, não tem nada marcando o início e o fim de um bloco de comandos. O início, ele é até marcado pelos dois pontos. Então, você vai ver que as estruturas, elas vão ter esses dois pontos. Mas o final é necessariamente marcado pela organização, por essa indentação. Então, quem tiver embaixo ali do if, né, deslocado embaixo do if, eu sei que aqueles comandos vão fazer parte daquele if. Ou seja, se aquele if for verdadeiro, tudo que tiver ali com aquela indentação vai ser executado. Então, essa é a forma que o Python utiliza, tá? Então, isso obriga ao programador a fazer um código organizado. Então, o Python obriga que naturalmente o seu código seja organizado. Porque se ele não for organizado, ele não irá compilar. Então, isso obriga uma característica que é desejável quando a gente está programando, chamada aí de legibilidade. Beleza, vamos avançar. Né? Aqui já foi o gabarito, ficou trocado, né? A ordem era ter colocado a primeira questão. Mas vamos lá. O que ele diz aqui? Ó? Sobre o Python, é incorreto afirmar. E é bom que a gente faz alguma revisão aqui da primeira aula. O que é incorreto? Ele diz o seguinte, que o Python suporta o paradigma imperativo, orientado a objeto e funcional. O Python suporta todos os paradigmas de programação, pessoal. Então, imperativo, né, que a gente viu aqui pode ser chamado também de estruturado, né, modular, procedural. Né? Ele também suporta orientado a objeto e funcional. Então, aqui não tem erro algum, está correto. Utiliza a indentação para delimitar o início e o fim do bloco. Então, foi o conceito que a gente acabou de ver. Né? A rigor, a gente poderia falar que o início do bloco é marcado ali com 2 pontos, né? Mas, de maneira geral, está correto. A indentação é utilizada para marcar o início e o fim de bloco de comandos. Foi o conceito que a gente acabou de ver. Beleza. A linguagem Python é distribuída sobre licença que proíbe a incorporação em produtos proprietários. Está errado. Você pode utilizar a linguagem Python para desenvolver produtos comerciais. Então, o erro está aqui. Né? Ele está dizendo o seguinte, ó, se você utilizar Python, você não pode produzir nada que você vai ganhar dinheiro aí, tá certo? Não, está errado. Você pode sim criar produtos proprietários.
A linguagem Python possui tipagem dinâmica e forte. A gente já tinha visto isso também, né? Correto. Python é um software de código aberto. Correto também, é livre. Pode ser modificado aí o código-fonte do Python, tá bom? Tanto que a gente tem diferentes implementações aí do Python. Então, o que é que está errado aí, pessoal? É dizer que eu não posso criar, né, um programa proprietário. Então, gabarito letra C. Beleza, vamos avançar aqui. Ora, no meu programa, eu também preciso pegar informações do meu usuário. Então, eu vi como colocar informações para fora, né, na tela. Eu uso o comando print, mas eu também preciso, às vezes, capturar informação, né? A partir do teclado, o meu usuário vai digitar alguma coisa e eu vou fazer alguma coisa com aquela informação digitada. Como é que eu faço isso? Utilizando o comando input. Então, o comando input aqui, pessoal, eu posso fazer com que ele solte uma mensagem, no caso aqui a mensagem, qual o seu nome, e o que for digitado pelo usuário, ele vai ser armazenado nessa variável à esquerda. No caso aqui, eu vou armazenar numa variável que eu chamei aí de nome. Depois eu vou usar o comando print para mostrar na tela. Então, vamos ver aqui, né, no interpretador. Então, por exemplo, vou criar a variável nome, vou chamar a função input e vou perguntar aqui, ó, qual o seu nome? Né? Fechei. Quando eu der Enter, ó, aparece a mensagem qual o seu nome, você teria que digitar aqui. Vou digitar aqui, ó, Almeida. Né? Na hora que eu fiz isso, esse valor Almeida, ele foi armazenado aonde? Na minha variável nome. E aí eu posso trabalhar. Veja, aqui eu recebi um string, né? Um nome, um conjunto de caracteres. Mas eu posso receber diferentes informações aqui. Eu poderia perguntar, por exemplo, qual a idade desse cara, receber valores para eu fazer um cálculo. Né? Então, essa é a forma com que eu capturo dados do teclado utilizando a nossa funçãozinha aí, né? Input. Beleza? Deixa eu trazer para cá agora. Vamos seguir. Quando eu estou imprimindo coisas na tela, pode ser interessante que eu coloque espaço, né? E também consiga pular linhas. Então, tem algumas maneiras de eu pular linha utilizando o comando print. Então, aqui, a primeira linha desse comando, print olá, vai imprimir na tela, né, a palavrinha aqui, olá. Mas veja que agora eu dei um print vazio. Quando eu dou um print e não passo nenhum argumento, ele vai imprimir uma linha em branco. Então, essa é uma forma de eu imprimir uma linha em branco. Outra forma, pessoal, é utilizar aqui, ó, um /n, né? Esse n vem de new line, de nova linha. Então, se você colocar no meio da string, no meio do seu conjunto de caracteres, um /n, ele também irá criar uma nova linha, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, se eu der aqui, ó, print, vamos pegar aqui João, né? Print João. O que é que acontece? Ele vai imprimir João na tela, né? Agora, se eu der, por exemplo, print e não passar nada, ele imprime uma linha em branco. Então, se eu quiser imprimir várias linhas em branco, eu colocaria esse print aí sem nenhum argumento dentro várias vezes. Outra forma de colocar linhas em branco entre as minhas strings é usando o /n. Então, João, vamos botar aqui, ó, João, né, /n, ou seja, agora vai ter uma nova linha, Maria, né, e vamos fechar a nossa string aqui. Então, veja que ele imprimiu João em uma linha e Maria na outra. Por que tem esse espaço aqui, né? Porque eu coloquei um espaço entre o /n, esse espaço em branco aqui, ó. Se eu tivesse dado mais um outro espaço aqui, ó, então agora Maria vai estar mais afastada ainda. Se eu não quero espaço, logo ao lado do /n aqui, eu colocaria a minha string Maria. Então, João, pulei uma linha e ele já escreve Maria. Então, o que a gente viu aqui, pessoal? As formas de eu conseguir escrever aqui, né, linhas em branco no Python. Então, eu posso usar o comando print sem nenhum argumento ou usar o /n. Então, o /n vai quebrar linhas na sua saída. Agora a gente vai falar sobre um conceito importante aqui, que é o conceito de comentários. Então, toda linguagem de programação oferece uma forma, né, de você fazer comentários. O que significa fazer comentários em uma linguagem de programação? É um texto que você vai colocar no seu código-fonte, no código que você está desenvolvendo o seu programa, mas isso não será lido pelo interpretador. Então, um comentário será ignorado pelo
interpretador. É como se ele não existisse ali no seu código. E para que ele serve? Né? Um texto que vai ser ignorado pelo interpretador. Para você justamente colocar os seus comentários. E qual a função desses comentários, pessoal? Para você explicar o código, ou seja, documentar o código, para que um outro programador, quando for ler o seu programa, entenda o que você fez. Ou até mesmo você. Depois que você fez um programa, passou um tempo, pode ser que você não compreenda alguns passos, algumas decisões que você tomou, alguns nomes de variáveis que você deu ali no programa. Então, por isso é importante documentar, inclusive documentar o que é que uma função faz. Você cria uma determinada função no seu código, né? E seria interessante você documentar, dizer o que é que aquela função recebe, o que é que ela devolve, né? O que é que ela está calculando, qual a importância daquela função ali no seu código. Então, os comentários são utilizados aí para explicar e para documentar o seu código. Outra função dos comentários em qualquer linguagem é você fazer o processo de debug. O que é o processo de debug? É você tirar bug, tirar erros. Por que esse nomezinho bug, né? A história é que teve um inseto que entrou em um mainframe, ele deu um pau. Então, aí que veio esse nomezinho de bug, esse problema relacionado a inseto. Então, quando a gente tem uma linguagem de programação, ela está dando erro, a gente fala que tem um bug lá, está dando um bug. E esse processo de debug, ou em português de depuração, é quando você vai tirar os erros do seu programa. Então, você construiu o seu programa e ele está dando erro. E você ainda não sabe, né, qual é a parte exata onde está acontecendo aquele erro. O que você pode fazer? Você chega no seu código e comenta trechos do seu código de forma a deixar somente aquela parte do código que está funcionando. Então, você comenta a parte problemática, o seu programa vai funcionar. Aí você vai descomentar só um pequeno trecho e ver se ele ainda funciona. Opa, funcionou. Então, usando os comentários, você vai isolando onde está o seu problema. Então, também posso usar o comentário para, né, minha atividade aí de debug, de depuração. E como a gente já falou, linhas de comentário, em regra, elas não são executadas, elas são ignoradas. Então, essa é a regra que você tem que levar. Comentários são ignorados pelo interpretador. Só que tem um detalhezinho, pessoal, né? Vão existir alguns comentários especiais que o interpretador fará uso, tá? Mas já vai falar sobre isso aqui. Mas a regra é que serão ignorados. E como é que eu faço um comentário em Python? Você vai usar aqui, ó, né, a cancelinha, tá certo? O jogo da velha aí. Então, toda vez que sua linha começar, né, com o joguinho da velha aí, ela será ignorada. Ela será considerada um comentário. Então, essa linha aqui, ó, esse trecho aqui é um comentário, ele será ignorado. Essa outra parte aqui, ó, um comentário também será ignorado. E esse aqui também será ignorado. Então, veja que eu utilizando essa cerquilha no início de cada linha, eu criei 3 linhas de comentário. Aqui tem outros exemplos, ó. Veja que você tem um código com a função print, mas essa parte aqui de cima, ó, isto é um comentário, né, ela será ignorada por nosso interpretador, porque tem, né, a joguinho da velha, essa cerquilha na frente aí, tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu peguei 3 linhas e comentei. Então, aqui é um comentário de 3 linhas. Então, veja que para cada linha eu tenho que colocar o meu símbolozinho aí, tá? Agora, cuidado. Se esse símbolo ele vem dentro das aspas, como veio aqui, ó. Se ele vem dentro das aspas, ele vai ser considerado um caractere comum. Ele não será considerado um comentário. Então, para ser comentário, para você comentar uma linha, você tem que colocar ele já no início. Se você colocar dentro de aspas simples ou dupla, ele vai fazer parte de uma string, tá? Vamos ver aqui no nosso interpretador. Então, por exemplo, se você coloca aqui, né, joguinho da velha, escreve qualquer coisa, ó, isso é um comentário. Então, essa linha vai ser ignorada, né? Ela vai ser totalmente ignorada pelo seu interpretador. Agora, se você faz assim, ó, print, e aqui dentro das aspas coloca aqui, né, a cerquilhinha aqui, agora isso não vai ser mais um comentário. Isso aqui vai ser considerado um string. Posso escrever até mais coisas aqui, ó. Olá, mundo. Tá aqui outra coisa. Estou vivo, Python. Né? E na hora que você der enter, aparece lá aquela string. Então, cuidado.
para ser comentário, ele tem que estar no início e não, né, dentro, entre aspas, simples ou duplas, porque senão aí eu teria, né, uma string, tá? Beleza, pessoal. Aqui é a exceção, o que eu falei para vocês. Existem comentários que vão ser utilizados, né, pelo meu interpretador. Isso a gente chama isso de comentários funcionais. Então é como se eu desse uma informação extra ao meu interpretador. Uma das coisas que a gente pode fazer é mudar o padrão que o interpretador usa para fazer a conversão dos caracteres. Então o padrão normal é o que a gente chama de padrão ASCII, tá? Que é uma tabela que vai dizer o valor numérico, no final das contas, de cada letra. Por exemplo, usando a tabela ASCII, a letra A ela equivale ao número 65. A letra B equivale ao número 66 e assim sucessivamente. Então, por padrão, o Python utiliza essa codificação, a codificação ASCII. Mas você pode mudar a codificação. Então, usando, por exemplo, essa expressão aqui, ó, eu estou dizendo que a codificação ela deve ser UTF-8, tá? Não se preocupe com essa parte da codificação, né? Provavelmente não vai cair na sua prova. Mas o que você deve perceber aqui é que existem comentários, né? Que são comentários funcionais que não serão ignorados pelo interpretador. Mas a regra geral, né, se uma questão te perguntar sobre os comentários, de maneira geral, ela vai te dizer somente isso, né? Que os comentários são ignorados e você tem que colocar como certo. A não ser que ela entre nesse detalhe sobre os comentários aí que a gente considera comentários funcionais, tá? Então, teve uma questão aqui da Consuplan que foi justamente nessa linha. Então, ele já colocou aí, ó, com exceção dos comentários funcionais, qualquer texto depois do jogo da velha será ignorado até o fim da linha, né? É justamente isso, então, que é um comentário em Python. Então, quando eu uso aí o sinalzinho de jogo da velha, aquela linha, ela será ignorada pelo interpretador, salvo se for um comentário funcional. Mas veja, em regra, se a banca não entrar nesse detalhe do comentário funcional sem uma exceção, é para você considerar correto. Que a regra é essa, um comentário ele será ignorado pelo interpretador, né? É como se ele não existisse ali para o interpretador. Então, gabarito dessa aqui, gabarito correto. Beleza. Seguindo, pessoal. Veja que quando a gente está fazendo nosso comentário, eu tive que usar ali, né, uma cerquilhinha para cada linha. Isso pode ser chato. Imagina que é um comentário gigante lá, um comentário de 10 linhas, quer fazer um texto. E aí, em cada linha dessa, você vai ter que botar a sua cerquilhinha. Para evitar isso, a gente tem um atalho, um bizu, tá? O comentário padrão é usando a cerquilhinha. Aqui, pessoal, é meio que uma gambiarra, mas funciona e muita gente utiliza, tá? Por quê? Porque isso permite você fazer um comentário de múltiplas linhas. Como é que você faz esse comentário de múltiplas linhas? Quando você escreve uma string, ou seja, ela está entre aspas duplas, e você não associa a nenhuma variável, no final das contas, isso é como se isso fosse ignorado pelo interpretador, porque ele lê string, mas não armazena em lugar nenhum. Então, o que é que você pode fazer? Você pode criar um comentário dessa maneira, criando uma string que aceita várias linhas. Para isso, você vai usar uma estrutura onde você coloca aqui 3 aspas duplas de abertura e 3 aspas simples de fechamento. Deixa eu vir aqui, ó. Perceba aqui, ó, que você vai ter, ó, 3 aspas duplas abrindo e 3 aspas duplas fechando. E aqui você pode ter várias linhas. Então, uma forma de eu criar comentários no Python de múltiplas linhas é colocar no início 3 aspas duplas e ao final 3 aspas duplas também. Né? E esse conteúdo aqui será totalmente ignorado. Note que aqui eu não estou colocando a cerquilha na frente dele. Por quê? Porque eu tive essas 3 aspas duplas antes e depois. Então, essa é mais uma forma de você fazer os seus comentários. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai entrar numa parte importantíssima aí, que é o conceito de variáveis. A gente vai criar variáveis no Python. Então, o que é uma variável? Uma variável é o local onde eu vou poder armazenar dados no meu programa. Então, você pode imaginar a variável como uma caixinha, né? Um local onde você vai armazenar um dado. Então, imagine que você criou uma variável lá chamada de x. Né? No seu programa Python, quando você atribui um valor
a essa variável, se você chegar lá e fazer x igual a 2, você pode imaginar que na hora que você fez isso, esse número 2 foi para essa caixinha lá. Ficou escrito lá o número 2 para essa caixinha. Na hora que você manda, por exemplo, imprimir o valor de x, o que é que o interpretador faz? Ele vai lá naquela caixinha e consulta. Opa, qual é o valor que o x tem? É 2. Então, eu vou mostrar na tela o valor 2. Então, isso que é uma variável. Variáveis são locais onde eu posso armazenar dados, tá? As variáveis são utilizadas para eu armazenar dados. Essas variáveis, para eu criar variáveis no Python, é extremamente simples. Em outras linguagens de programação, você teria que dizer o nome da variável e o tipo de dado que aquela variável aceita. Então, eu teria que dizer nome e tipo. Aqui no Python, eu não preciso dizer qual é o tipo da variável. Eu simplesmente crio, escrevo o nome da variável, ela está criada, ponto final. Quando eu atribuir o valor a essa variável, o Python é inteligente para entender qual é aquela variável, qual é o tipo daquela variável que foi atribuído. Se for um número, se for um string, se for um número inteiro, né, sendo mais específico, se for um número de ponto flutuante. Professor, o que é um número de ponto flutuante? A gente vai falar sobre isso. Entenda o número de ponto flutuante como um número real, né, lá da matemática. Ele não é o número real da matemática, porque o número real da matemática é infinito. E aqui, um número de ponto flutuante tem um limite, porque a memória do seu computador não é infinita. Então, números como, por exemplo, 3.2, 3.33, 0.45, ou seja, números que têm a casa decimal, a gente vai chamar esses números de ponto flutuante. Então, aqui dentro de linguagem de programação, ao invés de eu chamar de números reais, na maioria das linguagens, a gente vai chamar de ponto flutuante. Pode ter uma ou outra linguagem que vai chamar de próprio, usar o nomezinho real. Mas o mais apropriado é chamar de ponto flutuante, ou em inglês a palavrinha aí float. Então, a gente vai ter dois tipos de números. Números inteiros e números de ponto flutuante, ou números do tipo aí float. Além disso, eu posso ter um conjunto de caracteres que a gente já entendeu que se chama string. Então, um conjunto de caracteres que vai vir entre aspas duplas ou simples é chamado de string. Beleza. Então, veja aqui. E nessa primeira linha, eu criei uma variável x, né, e atribuí a essa variável x o valor 5. Note que esse igual aqui, pessoal, tecnicamente, o que é o igual? É o que a gente chama de operador de atribuição. É o operador que eu uso para atribuir valores a uma variável. Poderia ser um outro sinal? Poderia. Algumas linguagens utilizam, por exemplo, dois pontos igual para ser o operador de atribuição. Você poderia ter uma seta, lá em R, por exemplo, você usa uma seta para ser o operador de atribuição. Aqui em Python é bem intuitivo. Você vai usar simplesmente o sinal de igual, ou seja, 5, x é igual a 5. Então, x passou a ter o valor 5 ali. Mas esse igual é o que a gente chama de operador de atribuição. Então, eu atribuí aqui o valor 5 à variável x. Então, pensando na minha caixinha aqui, o número 2 sairia e eu teria aqui o número 5. No y, eu criei uma nova caixinha aqui, atribuí o valor John. Então, no y vai estar escrito aqui, John. Então, na hora que eu me referir a y, ele vai lá na memória, recupera e escreve John para mim. Na sequência, eu mandei imprimir aqui o x e mandei imprimir o y. Veja que aqui eu também fiz uso dos comentários. Então, isso aqui vai ser ignorado pelo nosso interpretador. É um comentário que está aí depois dessas atribuições. Então, vamos ver aqui no interpretador um pouquinho disso aí. Então, veja, vou criar uma variável aqui chamada número. Então, número igual a 10. Nesse momento que eu fiz essa atribuição, o meu interpretador já sabe que esse cara aqui é um número inteiro. Eu não precisei dizer que ele é um número inteiro. Então, essa é uma das vantagens do Python. Não preciso declarar os tipos de maneira explícita. Se eu chegar aqui e criar uma variável que eu vou chamar aqui agora de nome, né? E vou criar um nome aqui, Maria, né? De novo, eu criei aqui uma nova variável. Agora, veja que quando eu chamo Maria, ele já coloca, entre aspas, simples, para me alertar que aqui é um string. Então, ele já sabe que nome é do tipo string e que o número 10 ali é um inteiro, tá? Beleza, pessoal. Então, fechando aqui esse slide, o que a gente aprendeu?
uma variável é criada no momento em que você atribui o valor. Na hora que eu atribuo o valor, o Python identifica qual é aquele tipo, eu não preciso declarar, nem tenho um local, uma região para fazer essa declaração de maneira antecipada. Em algumas linguagens, você tem uma região do código só para declarar as variáveis. Em Python, não, eu posso declarar a variável a qualquer momento. O tipo é definido de maneira dinâmica. Então, eu não preciso dizer de forma explícita qual é o tipo daquela variável. Veja que um tipo de variável, pessoal, ela tem várias consequências. Quando a variável é do tipo inteira, qual é a consequência que eu tenho com isso, né? As operações que eu posso fazer. Então, o tipo, ele também reflete nas operações. Se o meu tipo é um string, um conjunto de caracteres, vão ter operações que eu vou poder fazer com esse conjunto de caracteres ou não. Então, as operações que eu faço com números são diferentes de operações que eu faço, por exemplo, com variáveis do tipo string, desse conjunto de caracteres. Então, o tipo, ele também, de forma implícita, ele acaba definindo as operações que eu vou poder fazer com aquela variável. As variáveis não precisam ser declaradas com nenhum tipo específico, podendo até mesmo mudar o tipo depois. Então, primeiro eu digo que x é igual a um número inteiro e lá na frente depois eu digo que ele é igual a um string. Então, eu posso mudar o tipo daquela variável. Né? Então, aqui, ó, veja que número aqui era uma variável do tipo inteiro, tinha um valor 10 aí. Mas eu posso chegar aqui no meio do código e dizer, ó, não, número agora vai ser o nome aqui, Almeida. Na hora que eu chamar número agora, ó, ele passa a ser uma string, tá? Beleza, vamos lá, vamos avançar aqui em Python. Aqui, pessoal, a gente vai entrar num tema que a gente comentou na primeira aula, que é o casting, né? Ou conversão, ou coerção. O que é que acontece? Quando eu vou tentar juntar tipos diferentes, eu teria que fazer uma conversão, porque o Python irá dar erro. Né? Se eu tentar fazer uma operação de um número, por exemplo, com string, ele vai dar erro, porque são tipos diferentes, tá? Isso a gente chama de tipagem forte. Então, se eu quiser, né, misturar coisas diferentes, eu vou primeiro precisar fazer uma conversão de tipo. E essa conversão de tipo, ela não é feita automaticamente aqui no Python. Você precisa de maneira explícita fazer essa conversão. Tecnicamente, a gente chama essas conversões de tipo de casting, né? Ou simplesmente conversão ou coerção, tá? Então, se eu quiser especificar um tipo de dados, né, de uma variável, isso pode ser feito com um casting. Então, veja, nesse exemplo aqui, pessoal, quando eu estou dizendo ali str, esse str é uma forma compacta para a palavrinha string. Então, eu estou dizendo ó, que o número 3 aqui, ele não é um número inteiro. Eu quero, Python, que você entenda o 3 aqui como sendo uma string. Para que o Python entenda isso como sendo uma string, eu vou ter que utilizar lá o quê? O str. Então, vamos ver isso aqui na prática. Então, veja, perceba aqui, ó, note bem. Se eu chegasse aqui numa variável e colocasse assim, ó, x igual a 3, e mandasse mostrar o valor de x, ele me mostra lá o valor 3, né? Agora, se eu fizer assim, ó, pessoal, x, str e passar o número 3 aqui, ó, e agora eu chamar o x, veja que o 3 agora ficou entre aspas. Então, na verdade, aquele 3 não é um número, é um string. Então, na hora que eu usei aí a funçãozinha str, eu estou forçando, eu estou fazendo uma conversão de um número inteiro para uma string. Então, isso é chamado de casting ou conversão, tá? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu estou convertendo um número inteiro em um número inteiro. Então, aqui não vai ter alteração nenhuma. O que vai me mostrar na tela é o próprio número 3. Depois eu faço uma conversão aqui, ó, de um número inteiro para um número de ponto flutuante. Olha a palavrinha float aí. Float significa número de ponto flutuante. Então, o número de ponto flutuante tem casa decimal. Então, quando eu for verificar o valor de z, ao invés de aparecer o número 3, vai aparecer 3.0. Porque agora ele é um número de ponto flutuante, ele tem casa decimal. Né? Então, por exemplo, né, se eu tiver aqui o valor x igual a 15, ele é um número inteiro. Se eu pedir para mostrar o x aqui, ele vai mostrar 15. Mas se eu fizer antes disso uma conversão, ó, não, eu quero que esse número inteiro, na verdade, ele seja convertido em um número de ponto flutuante. Então, quando eu mostrar o valor de x,
aparece a casa decimal. Então, temos tipos diferentes no Python e ele não faz conversões automáticas. Então, em algum momento, eu vou precisar fazer um casting, uma conversão para o tipo correto, a depender da necessidade que eu tiver, né, em um determinado momento no meu código. Beleza, pessoal? Vamos avançar. Como eu não declaro o tipo da minha variável e o tempo todo a minha variável ela pode mudar de tipo, é interessante que eu tenha uma função para me dizer em um determinado momento do código qual é o tipo daquela variável. Porque diferente de outras linguagens que declaram o tipo da variável e isso não muda durante todo o código, então o programador sabe que se ele declarou uma variável como inteira, ela vai continuar inteira durante todo o código. Aqui em Python, não. Você não sabe qual é o tipo que foi declarado inicialmente. Em algum momento você pode ver uma atribuição e dizer, opa, x virou um inteiro. Mas em algum outro momento do código, ele pode ter virado um outro tipo de dado. Então, é interessante você ter uma função para me dizer qual é o tipo de dado. E essa função se chama aí a funçãozinha type. Então, na hora que eu chamo a função type, ele vai me mostrar o tipo daquele dado. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, x, pessoal. A gente tinha visto x aí, que ela virou, né, do tipo flutuante, porque tem aqui, ó, o 15.0. Então, vamos mudar aqui o comandinho aqui, ó, type, e passar a variável x. Aí ele me mostra aqui, ó, que ele é do tipo float, tá? E aparece a palavrinha classe. O que é uma classe? Uma classe, pessoal, é um molde para objetos. Então, linguagens orientadas a objetos são formadas por classe, né? E a partir dessa classe eu gero objeto. Você não precisa saber isso por enquanto. Então, a partir das classes eu gero objeto. Python é uma linguagem orientada a objeto. Por isso que aparece a palavrinha ali, class, tá? Então, essa é uma classe do tipo float. Então, essa variável aí pertence à classe float. Ela é do tipo, né, ponto flutuante. Agora, imagine que eu colocasse o x aqui agora com uma string, né? João. Então, quando eu chamar x, ó, ele mostra lá a minha string. Se eu der um type x agora, o que é que ele vai me mostrar? Ele vai dizer que ela é da classe str, da classe string. Agora, se eu colocasse aqui x igual a 4, o que é que ele virou aqui? Um inteiro, né? Se eu der um type agora no x, o que é que ele vai me dizer? Que ele é da classe int, da classe dos inteiros. Então, usando a função type, a gente consegue obter o tipo daquela variável, tá? Então, é importante isso, porque o tipo ele pode mudar durante a execução do seu código. Beleza, vamos avançar. Agora, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre strings. O que é que você já sabe sobre strings? Que string é um conjunto de caracteres que pode vir entre aspas duplas ou aspas simples. Então, um conjunto de caracteres pode ser os mais variados caracteres, tá? Então, por exemplo, né? Imagine aqui, não confunda. Quando eu coloco, por exemplo, x igual, e aqui eu coloco vários números e fecho a aspa aqui, isso não é um número, é um conjunto de caracteres, né? Então, isso aqui, apesar de parecer um número, é um conjunto de caracteres. Veja que eu poderia ter colocado outras coisas aqui, ó, mais letras aqui, né? Então, vai aparecer ali o restante das letras. Então, não confunda números, né, com caracteres. Então, a string, pessoal, é um conjunto de caracteres. As variáveis do tipo string podem ser declaradas usando aspas simples, né, únicas, ou aspas duplas, foi o que a gente viu. Então, se eu declaro aqui, ó, x igual a John, entre aspas duplas, ou x igual a John, entre aspas simples, é a mesma coisa. E olha aqui de novo, a gente usando o nosso comentário, ó, essa linha aqui ela seria ignorada por nosso, né, interpretador. Beleza. Outra coisa importante aqui, um conceito importante, é o conceito aí de case sensitive. O que que acontece? Quando você está desenvolvendo uma linguagem, você vai ter que decidir se essa linguagem é case sensitive ou não. O que que significa uma linguagem ser sensível ao caso ou case sensitive? É se ela vai diferenciar maiúsculas de minúsculas. Esse conceito é muito importante, pessoal. Então, o que significa ser case sensitive? É uma decisão de projeto na minha linguagem. Se na minha linguagem eu vou diferenciar maiúsculos de minúsculos quando eu utilizar os meus identificadores, o nome das coisas que eu uso no meu programa. Então, veja, o Python é case sensitive.
significa que ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, quando você declara A igual a 4, você criou uma variávelzinha lá chamada A e tem aqui o valor 4 dentro dela. Quando você declara A maiúsculo igual a CL, você criou uma outra variável A maiúsculo aqui e dentro dela vai ter o conteúdo aqui CL. Percebe? Então são coisas diferentes aí. Por quê? Porque eu diferencio maiúsculo de minúsculo. Então se eu criar uma variável, por exemplo, chamada nome, tudo maiúsculo, é diferente da variável nome, tudo minúsculo. É diferente da variável onde o NO for maiúsculo e o ME for minúsculo. E assim sucessivamente, né? Claro que basta uma única letra estar diferente, né? Se está maiúsculo ou minúsculo, para você ter variáveis diferentes. Então, tem linguagem de programação que não fazem essa diferenciação. No Python, o Python fará essa diferenciação, por isso ele é chamado de case sensitive. Beleza. Outro ponto importante é a sintaxe utilizada para a criação das nossas variáveis. Então, já viu que para criar uma variável, eu simplesmente digito o nome lá, né? E atribuo um valor, estou criando a minha variável. Mas nem todos os nomes são aceitos. Então, você tem que seguir algumas regras para criar essas variáveis. Por que essas regras foram criadas? Boa parte dessas regras são criadas para facilitar a vida do interpretador. Por exemplo, pessoal, imagine aqui, ó, lá no interpretador eu posso fazer assim, ó, x mais y. Eu posso somar duas variáveis. Então ele sabe que isso é uma variável, isso é outra variável e isso é um operador. Agora imagine se eu permitisse que o sinal de soma pudesse ser usado como nome de variável também. Então imagine que alguém criou uma variável chamada x+. Então na hora que eu fizesse aqui, ó, x+, e do lado eu colocasse aqui y, na verdade eu não estou querendo somar. X+ é o nome da variável. Então isso dificultaria muito o desenvolvimento do interpretador. Então por isso que existem essas regras proibitivas, tá? Regra geral é para facilitar ali a vida do interpretador. E quais são as regras? O nome de uma variável em Python, ela tem que começar com letra ou um caractere sublinhado. Então significa, por exemplo, que se ela começar com número, ela será uma variável inválida. Ela tem que começar com letra ou com o sublinhado. Então, uma variável, a consequência da de cima, não pode começar com número. Eu posso ter número depois? Posso. Mas eu não posso ter uma variável que começa com número. Daria aí essa variável, ela daria um erro de sintaxe no nosso interpretador. Uma variável só pode conter caracteres alfanuméricos, ou seja, letras e números, e o único símbolo especial permitido aqui, ó, é o sublinhado. Então, o que é que eu posso ter? Eu posso ter letras, ó, de A a Z. Veja que essa notação, o A está maiúsculo e o Z está minúsculo, para indicar que as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas. Todas as letras de A a Z. Os dígitos de 0 a 9, todos os dígitos numéricos são permitidos. E o sublinhado. Então, aqui você tem a regra descrita de forma textual, né? Uma variável só pode conter caracteres alfanuméricos e sublinhados, mas, em resumo, é essa estruturazinha aqui, ó. A gente coloca de forma resumida assim, A maiúsculo a Z, porque cabe maiúsculas ou minúsculas, né? Letras, números ou sublinhado, tá? É isso que eu posso ter aí. Então, aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho nomes de variáveis válidos. Então, aqui eu tenho só letras. Aqui eu tive o caractere sublinhado, é um caractere especial permitido. O sublinhado está no início, ok. Ó, lembra que no início pode ser letra ou sublinhado, então tá ok. Aqui também tá ok, né? Só foi uma variação de minúscula para maiúscula. Aqui o número tá ok, porque ele apareceu depois, não apareceu no início. Então aqui seriam declarações válidas, que obedecem essas regras aqui. Agora do lado de cá, ó, veja nomes inválidos para as minhas variáveis. Nessa primeira, ela é inválida por quê? Porque começou com número. Então, não posso ter um nome de variável começando com número. Então, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, e digitasse aqui 2 nome igual a 3, né? Cria uma variável chamada 2 nome. O compilador vai dar, o interpretador vai dar uma mensagem de erro. Então, não posso ter número ali iniciando. Aqui, qual é o problema? No meio aqui, pessoal, veio um caractere especial que não é o sublinhado, é o tracinho. Então, essa variável aqui está inválida. O que é que eu poderia fazer? Colocar o sublinhado. Aí, passaria a estar válida aqui, tá? Acertar essa aspasinha ficar também certinha. Aqui, ó, eu coloquei um espaço. O espaço também é um caractere, só que ele não é válido. Eu não posso dar um espaço entre o nome aqui,
né, da variável. Teria que estar tudo junto aqui ou sublinhado. E aqui eu usei um caractere especial, dólar. Também não é aceito. O único que eu aceito é o sublinhado, tá? O último ponto que a gente já tinha destacado é que os nomes das variáveis são case sensitive. Então, se você tiver uma variável chamada idade, outra idade com o A maiúsculo e uma outra toda maiúscula, essas três variáveis são diferentes, vão estar na memória em posições diferentes. Então, se você escreve assim, por exemplo, ó, nome, e escreve aqui o valor, vou colocar um número, né? Nome 1, escreve nome minúsculo, coloca o valor 2, escreve nome, os dois primeiros maiúsculos e o terceiro minúsculo, e escreve 3, você criou três variáveis. Então, tem a primeira variável que é nome, a segunda que é nome, né? Tudo minúsculo, e a outra que foi dessa forma aqui, nome, né? Metade maiúsculo, metade minúsculo. Então, o valor aí, 3. Beleza? Então, com isso, pessoal, matamos aqui o tópico nomes de variáveis. Beleza. Então, voltamos aqui. Então, pessoal, o que a gente vai falar agora? Sobre técnicas de legibilidade. Esse assunto aqui é um ponto a mais. Não precisa se preocupar muito com esse slide. Nunca caiu questão sobre isso aqui, por isso vamos falar bem rapidinho. Então, uma das coisas que a gente já aprendeu que favorece a legibilidade é a indentação, a forma que eu organizo o meu código lá. Outra forma é a forma como eu construo as minhas variáveis. Então, veja, eu posso fazer minhas variáveis de três maneiras. A primeira técnica é chamada de camel case. Nessa técnica, cada palavra, com exceção da primeira, começa com a letra maiúscula. Então, aqui, por exemplo, ó, my variable name, né, nome da minha variável. Então, só a primeira palavrinha aqui é que ficou minúscula, as demais, as iniciais, ficaram maiúsculas. Então, imagine que eu tivesse uma variável, por exemplo, chamada data de nascimento. Então, ficava data, minúsculo aqui, e depois nascimento, sendo aqui a primeira letra aqui maiúscula. Então, eu estaria usando o que a gente chama de camel case. Uma outra é a Pascal case, onde cada palavra começa com a letra maiúscula. Então, eu colocaria assim, ó, data, né, data e o Nzão de nascimento. Isso facilita a legibilidade, porque se você colocasse tudo minúsculo, pode ser ruim de você diferenciar quais são as duas palavras que estão formando, ou três, que estão formando aquela variável. E a gente tem o snake case, né? Que a gente vai utilizar aqui o sublinhado. E no Python eu suporto o sublinhado. Então, muita gente utiliza essa forma aqui para declarar as variáveis no Python, né? Colocar esse sublinhado separando as palavrinhas aí, o underscore. Tá joia? Então, vamos lá avançar. Agora, pessoal, atribuição de valores. Então, quando eu vou atribuir os valores, eu vou utilizar o que eu chamo de operador de atribuição. Cada linguagem tem o seu operador de atribuição. No Python, o operador de atribuição é a igualdade. A gente já viu isso, né? Já deu vários exemplos aí. Só que o Python, ele permite alguns atalhos que não são comuns em outras linguagens. Então, o que é que você pode fazer? Eu posso atribuir vários valores a várias variáveis em uma única linha. Então, veja, eu poderia fazer assim, ó, x recebe o valor 1, né? Y recebe o valor 2 e z recebe o valor 3. E aqui eu tenho três linhas de comando, né? Ao invés de fazer isso, em uma única linha eu posso fazer essa atribuição. Então, eu poderia fazer x, y, né, vírgula z igual, e agora os valores que ele vai receber, 1, 2 e 3. E aí o interpretador irá colocar esses valores respectivamente em cada uma das variáveis. Então, nesse exemplo aqui, ó, o que é que eu tenho? Tenho as variáveis x, y, z, e eu tenho aqui três strings separadas, né? A string aí, né, laranja, banana e a cereja, né? Então, o que é que eu faço aí? Eu vou atribuir a cada um desses valores, né, de forma respectiva. Então, laranja aqui vai, orange vai aqui para o x, banana para o y, cherry vai aqui para o z. Tá? Vamos fazer isso aqui no nosso interpretador. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim, ó, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3, né? E depois, se eu fosse ver os valores aqui de x, y e z, ele mostrava na tela. Mas eu posso fazer direto, ó, x, y, z igual aos valores 4, 4,5,6. Então, o que é que ele fez aqui nesse momento? Ele pegou o valor de 4, colocou em x.
Pegou o valor de 5, colocou em Y. Pegou o valor de 6, colocou em Z. Se eu agora for ver os valores de X, de Y e de Z, eu tenho aí os valores 4, 5 e 6. Beleza? Então, essa é uma forma aí em que você consegue colocar em uma única linha uma múltipla atribuição com valores diferentes. Mas eu também posso colocar o mesmo valor. E aqui a canetinha, cadê? Vou trazer o ponteiro para cá. Deu o ponteiro, pronto. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui a mesinha aqui, dando pau. Pronto, deixa eu ver. Vou pegar aqui agora. Deixa eu arrumar aqui. Beleza, pessoal. Vamos voltar aqui. Então, como a gente estava explicando aqui, eu vou ter essa atribuição aqui de vários valores a várias variáveis. Mas eu também posso ter a atribuição do mesmo valor a várias variáveis. Do mesmo valor a várias variáveis. Então, aqui o que eu estou dizendo? Que x é igual a y é igual a z e é igual a esse valor. É bem intuitivo, né? Então, posso, em uma única linha, dar os mesmos valores para várias variáveis. Então, ao invés de fazer assim, ó, x igual... Opa, deixa eu mudar aqui o teclado. X igual a 3. Y igual a 3. Z igual a 3. Ao invés de fazer isso, o que é que eu posso fazer? Eu vou dizer que x é igual a y, é igual a z e é igual a 3. Quando eu fiz isso, ele atribuiu o valor 3 a todas essas variáveis, tá? Então, isso não é comum nas demais linguagens, mas em Python você consegue fazer isso aí, atribuir vários valores. Um outro conceito importante em Python, que também não tem em outras linguagens, é o desempacotamento. Então, o que é isso? Você vai ter uma estrutura de dados mais complexa, a gente vai falar sobre elas. Uma delas é a lista. O que é uma lista? Um próprio nome sugere, é uma lista. E essa lista tem vários itens dentro dele, vários componentes, vários elementos. Então, uma forma de eu acessar esses elementos é usar um índice e dizer, ó, eu quero que você pegue o elemento 1 dessa lista, o elemento 2, o elemento 3, tá? Então, uma forma de eu pegar os valores de uma lista seria sair percorrendo essa lista, variando esse índice e ir pegando esses elementos. Então, eu teria que criar um código, criar um loop. Quando a gente estiver trabalhando com loop, vocês vão entender isso. Então, eu teria que criar um código só para recuperar os dados de uma lista. E as outras linguagens te obrigam a fazer isso. Em Python ele é mais inteligente, ele já faz isso para você de maneira, né, implícita. Então, esse processo de você pegar os elementos de uma lista e jogar em um conjunto de variáveis, ele é chamado de desempacotamento. Desempacotamento. Então, se eu tenho uma coleção de valores, o Python permite extrair esses valores em diferentes variáveis. Então, no exemplo aqui, ó, eu tenho uma lista de frutas, né, com 3 frutas aqui. Então, eu tenho o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento aqui. Quando eu pego essa variável chamada frutas e atribuo a x, y, z, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o desempacotamento. Ele vai pegar esse primeiro elemento, vai jogar em x, vai pegar o segundo elemento, vai jogar em y, e vai pegar o terceiro elemento e vai jogar em z. Então, esse processo é chamado de desempacotamento. Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui na prática, né? Imagine que você criou uma lista L e tem os valores 1, 2, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. Então, tenho a minha lista L. Se eu apertar aqui, ó, L, ele mostra a lista 1, 2 e 3. Aí, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer x, né, vírgula y, vírgula z, igual a L, né? Então, o que ele fez nesse momento? Ele desempacotou. O x recebeu 1, o y recebeu 2 e o z recebeu 3. Agora, presta atenção. A quantidade de variáveis que eu vou colocar do lado esquerdo tem que ser igual ao tamanho de elementos que eu tenho do lado direito, né? Senão vai dar um erro. Então, veja que eu tinha 3 elementos nessa minha lista e do lado esquerdo eu tinha aí, né, 3 variáveis. Por isso que deu certinho, tá? Então, essa é a próxima provocação aí embaixo, tá? Então, imagine o seguinte, que você tem uma lista aqui que eu chamei de lista de frutas com 3 elementos. E aí você colocou aqui somente x, y, né? E está passando o valor de frutas. O que acontece? De um lado eu tenho um 3, do lado esquerdo eu tenho um 2. Vai dar erro, tá? Então isso aqui não funciona.
Imagine agora que do lado direito eu tenho 3 elementos, minhas 3 frutas, mas do lado esquerdo você colocou 4 variáveis, né? Tem uma variável que não ia receber nada. Então isso aqui também é problemático. Nesse terceiro caso, pessoal, não vai acontecer problema, porque, na verdade, quando você faz x igual a fruta, você está criando uma nova variável x, né? Que é igual a fruta. Então, você criou uma nova lista. Essa lista x aí, né, vai ser igual ao conteúdo de frutas. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo, né? Então, a gente já tinha criado uma lista aqui chamada de L. Então, veja, se eu fizer aqui, ó, x igual a L, não tem problema, porque agora x, ó, passou a ser a própria lista L. Então, aqui não vai ter erro. Mas imagine o seguinte, que eu fizesse aqui, ó, x, y, z e w, ou seja, 4 elementos, e estou passando a minha lista L para desempacotar. Vai dar erro, né? Porque eu estou tentando desempacotar alguma coisa ali, que só tem 3 elementos, e do lado esquerdo eu coloquei 4 variáveis. Agora eu coloquei menos, coloquei só x, y, e vou tentar desempacotar o L aqui. Também vai dar erro, porque a quantidade está diferente. Então, no desempacotamento, eu tenho que ter aí a mesma quantidade. Beleza. Agora, pessoal, vamos falar sobre variáveis de saída. Variáveis de saída. Então, eu já mostrei para vocês que para entrar eu uso o comando input. Para sair, eu uso o comando print. Mas na hora que eu vou imprimir algo na tela, eu posso querer imprimir na tela mais de um determinado conteúdo. Então, imagine que você tem 2 strings, 2 textos, e quer mostrar esses textos na tela. O que é que eu posso fazer? Eu posso juntar esses textos. Essa união de strings, a gente chama em programação de operação de concatenação, que é juntar as 2 strings. E este operador em Python é a soma. Então, quando eu tenho 2 strings e uso o operador de soma, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma concatenação. Ele vai juntar as coisas. Então, aqui eu tenho uma variável x que tem string legal. E o que é que eu estou mandando imprimir? Estou mandando imprimir a string Python é somada, ou seja, concatenada, a string que tem x. Então, ele vai pegar esse texto e vai jogar aqui. Ó. O que é que ele vai imprimir na tela? Python é legal, porque ele juntou as 2 strings, tá? Outra maneira de eu fazer isso é fazer essa soma aqui explicitamente, ó. Eu criei uma variável x chamada Python é, uma variável y chamada legal e somei as duas. Quando eu somo strings, pessoal, o que é que eu tenho? Eu tenho uma operação de concatenação. Então, esse mais aí, na verdade, é uma operação de concatenação. Então, vamos pegar aqui, ó, fazer aqui, ó, x é igual a olá. Vou colocar entre aspas, né? X é igual, era um minúsculo. X é igual a olá, minha primeira string aí, ó. Botar x, ele aparece ali. Y é igual a mundo. Tá aí minha segunda string. Eu mostrar aqui o y, aparece mundo. Agora, se eu fizer x mais y, o que é que eu estou fazendo? É uma concatenação. Eu estou juntando as duas. Veja que olá mundo ficou coladinho porque eu não dei espaço, né? Se eu tivesse dado espaço aqui, ó, quando eu fosse criar o y, jogar para cá, ó, quando eu fizer x mais y agora, vai ter o meu espaço. Então, mais é um operador de concatenação que junta strings. Agora, note que se eu tiver números, pessoal, ele vai fazer agora, não é juntar esses 2 caras, porque eles não são strings, né? Se eu pensasse aqui o 5 e o 10 como strings, esse operador ia fazer o quê? Ia ficar 5 com 0, né? Porque ele ia juntar o 5 com o 10. Como é que eu faria para ter esse resultado? O 5 e o 10 teriam que ser strings. Então, por exemplo, x, aí eu coloco aqui, ó, entre aspas, 5, né? Criei strings x aqui com valor 5, e y aqui vai ser a minha string com valor 10. Aí eu faço agora x mais y. O que é que ele está fazendo? Concatenação. Ficou aí a string 510. Agora é diferente de eu criar o tipo inteiro x igual a 5 e y igual a 10. Quando eu faço x mais y, esse mais agora é a operação de soma. Então, eu vou ter o resultado 15. Então, veja, como a gente falou, o tipo ele vai acabar definindo a operação que eu posso fazer. Quando eu tenho tipos string ali, eu tenho uma operação de concatenação. Quando eu tenho tipos inteiros, eu tenho uma operação de soma. É por isso que quando eu tenho tipos diferentes, o Python vai ficar doido. Você passa um string e um mais com um inteiro. Ele, opa, tem tipos diferentes aqui, o que é que eu vou fazer? Aí ele vai gerar um erro, porque não faz essa conversão automática.
você tem que fazer aquele casting que a gente conversou para isso funcionar, tá certo? Beleza, vamos pegar um exemplo desse aqui, ó. Vamos imaginar que x é igual a 10. Então, agora aqui eu tenho o quê? Se eu digitar aqui o tipo de x, ó, ele é inteiro, a gente não tem dúvida disso. Agora eu vou colocar aqui, ó, y, entre aspas aqui, ó, 3. Quem é 3 aqui, pessoal? Não, perdão, quem é o y? Se eu der um type aqui, ó, no y, ele vai ser uma string, tá? Então, y agora é um string. Veja quando eu coloco o y aqui, ele aparece entre aspas ali. E se eu fizer, ó, x mais y, o que é que eu estou fazendo? Eu estou juntando um número inteiro com uma string, né? Se fossem duas strings, ele sabia, opa, vou concatenar. Se fossem dois inteiros, opa, vou somar. Mas é que eu estou misturando as coisas. Então, ele vai dar um erro. Ele vai dizer, opa, esse operando aqui tem um problema. Ó, você está tentando aí juntar coisas diferentes. Então, antes de fazer isso, eu teria que fazer uma conversão. Então, por exemplo, o x aqui, que é inteiro, né? Eu poderia fazer assim, ó, strx, para ele virar uma string. Então, se eu fizer aqui, ó, strx, né, mais y, que é uma string, agora ele consegue concatenar. Então, nesse caso aqui, eu fiz a nossa conversão naquele slide que eu falei para vocês sobre casting. Então, se os tipos são diferentes, você terá que fazer uma conversão para conseguir fazer a operação. Por quê? Porque Python possui uma tipagem forte. Python possui uma tipagem forte. Beleza, pessoal. Então, vamos avançar aí. Ainda falando aqui sobre variáveis de saída, ó, que a gente já comentou aí antecipadamente dando exemplo, ó, eu não posso juntar uma string com um número. Vai dar erro. Então, assim, se eu tenho um número 5 e aqui John é um string, se eu tento imprimir essa soma aqui, ó, vai dar erro. Tá errado isso aqui, tá? Então, antes eu tenho que fazer uma conversão. Então, por exemplo, eu peguei aqui o valor que é numérico, né, o valor de x, que é o inteiro, e converti ele primeiro em um string para depois conseguir fazer essa concatenação e aí o resultado vai sair na tela. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre um conceito aí muito importante, que é o conceito aí de variáveis globais, tá? Depois a gente vai entrar na parte de built-in, né, das funções que já existem aí no Python. Mas como essa aula aqui já está aqui em torno de 1 hora, para ela não ficar ainda mais extensa, né? Vamos quebrar em uma outra aula. Então eu te vejo daqui a pouco na continuação desse nosso curso aqui de Python. Grande abraço, até já já, valeu!